Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Suelen e se você achou que iria ficar julho inteiro sem me ver... Não! Nessa videoaula eu vou trazer um pouquinho sobre frações, os 5 significados e as 5 interpretações que a gente pode dar para esse número. Vem comigo! Você já deve ter se deparado com fração no seu dia a dia. Quem nunca repartiu uma laranja ao meio ou até mesmo em 4 pedaços? Ou então teve que dividir aquele chocolate maravilhoso da Copenhagen com o pentelho do seu irmão? Ou até mesmo deu uma aventurada lá na cozinha e fez aquele bolo de saquinho que pede 3/4 de xícara de leite? Então, quer dizer que você já tem uma noção básica sobre número em forma de fração. Antes de iniciar, pessoal, pega o seu dicionário. Se você pegar e abrir e procurar a definição de fração, você vai encontrar a seguinte definição. Fração é um número que representa parte de um todo, que foi dividido exatamente em partes iguais. Matematicamente falando, eu vou trazer outros significados de fração para você, além de parte de um todo, tá certo? Então vamos começar agora com parte de um todo. Eu preciso representar essa fração. Matematicamente falando, eu tenho que representar com números. Então a fração ela é representada por 2 números. Eu tenho um número em cima, um número embaixo e tenho uma linha que divide esses 2 números. O número de baixo é chamado de denominador. Indica quantas partes se divide o inteiro. E o número de cima vai ser o nosso numerador, que indica quantas partes que eu tenho, quantas partes que eu peguei. Então vamos ver um exemplozinho aqui, ó. Peguei um quadrado e dividi em 4 partes. É óbvio que se eu dividir em 4 partes, o meu denominador vai ser 4. E o meu numerador, como eu tenho 4 partes, então também vai ser 4. Então eu tenho 4/4. Beleza. Mas e se eu tirar um pedaço desse meu inteiro? Ele ainda está dividido em 4 partes. Então o meu denominador é 4. E em cima, quantas partes que eu tenho? 3. Então fica o numerador 3. Eu leio essa fração como 3/4. Tá certo? Parece ser fácil. Peguei uma barrinha, dividi em 9 partes e peguei 4 partes. Pintei em 4 partes. Então eu tenho 4/9, tá certo? Lembre-se sempre, pessoal, que a fração, quando eu tenho o todo, eu tenho que sempre dividir em partes iguais. Porque senão, se você tivesse que dividir o seu chocolate com aquele pentelho do seu irmão, você poderia dividir do jeito que você quisesse. Com qual pedaço eu vou ficar e qual eu vou dar pro pentelho do meu irmão. Um outro exemplo também que a gente pode ter é o seguinte. Eu tenho um círculo, vou dividir ele em 16 partes iguais e vou pegar 10 partes. Que fração que eu tenho? 10/16 avos. Galera, fração como divisão. O que é isso? É você fazer uma continha de divisão mesmo, tá? Vamos supor lá que você tem a barrinha dividida em 5 partes iguais, tomei 2. Então, meu denominador é 5, meu numerador é 2. Então, eu tenho o número de cima dividido pelo número de baixo. Eu vou pegar 2 dividido por 5, vai dar 0,4. Então, você pode fazer aí na calculadora mesmo, só para você verificar, ó. 2 dividido por 5, 0,4. Agora, essa minha fração, ela resultou num número decimal. Esse número eu também consigo localizar em uma reta. Então, a fração, ela também pode ser localizada numa reta numérica. Então, ela tem também o significado de número, tá? Então, olha só. Se eu colocar a minha reta, onde vai estar exatamente o 2/5?
Ué, lá no número 0,4, mas como que eu vou posicionar esse número, essa fração? Pega lá a sua reta, do 0 ao 1, divide em 5 partes, pega 2 partes, você vai ter exatamente o local onde você tem que colocar o 2/5, que é o 0,4. Fração como medida. Pessoal, olha só que interessante. Vamos supor que você abra a sua gaveta e encontre lá 4 camisetas, 2 bermudinhas e uma sainha. Eu também posso representar essa quantidade, essa medida de peças de roupa como se fosse uma fração. Eu não tenho a quantidade total 7 peças? Quantas peças eu tenho de camiseta? 4. Então eu posso dizer que eu tenho 4/7 de camiseta. Ou eu posso dizer que eu tenho 2/7 de bermuda. Ou então 1/7 de saia. Isso dentro da minha gaveta. Agora, fração como razão. A fração como razão, vamos supor que você faça a prova da Sussu, que tem questões de geometria e questões de álgebra. Aí você foi lá, olhou para o seu gabarito, consultou, você percebeu que acertou 16 questões e errou 4 questõezinhas aí. Preciso estudar mais álgebra, hein? Pessoal, olha só, se eu tenho 20 questões, acertei 16 e errei 4, eu posso fazer a leitura assim, ó. A quantidade de questões erradas está para a quantidade de questões certas na razão de sempre a primeira informação no numerador e a segunda informação no denominador. Então, eu tenho 4/16. Como que eu posso fazer essa leitura? A cada 4 questões erradas, eu acertei 16. Então, esse também é um significado para fração, como a gente vê na parte de razão. Nessa videoaula, então, vocês viram os 5 significados de fração. Nas próximas videoaulas, nós vamos continuar os estudos de fração. Espero que vocês tenham gostado. Dá um likezinho se você gostou. Se você não é inscrito do canal, tá esperando o quê? Se inscreve. Até a próxima!